Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e também no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Na nossa página você encontra programas anteriores e os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal no YouTube. Bom, o 11º artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada pela Unesco em 1978, afirma que todo ato que implique na morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é, um crime contra a vida. Mas o que determina quando é necessário o assassinato de um animal? Recentemente, nos Estados Unidos, um menino de 4 anos caiu dentro da jaula de um gorila. Para que o menino não fosse machucado, os funcionários do zoológico de Cincinnati executaram o animal, gerando muita polêmica. Já no zoológico de Santiago, no Chile, um homem decidiu cometer suicídio e entrou dentro da jaula dos leões. Resultado, os 2 animais foram mortos para conter o ataque. Em situações como essas, como lidar com o direito dos animais? Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Samila Moll, que é pesquisadora do CEBID, o Centro de Estudos de Biodireitos. Boa tarde, Samila, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pela sua participação no Conexão Futura. Samila, a legislação brasileira difere, por exemplo, do que diz a Unesco, nessa convenção que nós citamos aí na abertura da nossa conversa. Por que a legislação é diferente no Brasil de outros países e do que diz também a legislação mundial, que orienta aí o direito dos animais? Na verdade, a gente tem na legislação brasileira uma tutela jurídica dos animais, tanto constitucionalmente quanto nas leis infraconstitucionais. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 225, ela veda, ela proíbe quaisquer práticas que submetam os animais à crueldade. E em sintonia com esse comando constitucional, a legislação infraconstitucional proíbe, por exemplo, criminaliza a conduta de maltratar animais. Então, os animais, eles são, sim, tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro. E o que codifica, então, um crime contra os animais? Você falou aí de maus tratos, mas a legislação diz que os animais têm direito a um bom ambiente, viver num lugar agradável, limpo. Quais são os direitos, então, dos animais pela legislação no Brasil? Sim, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o que um animal precisa para viver bem? A ciência que estuda o comportamento animal, para ter condições de avaliar cientificamente, objetivamente, essas necessidades dos animais e também as suas limitações, ela criou um critério que a gente chama de 5 liberdades. Para um animal viver bem, o critério que a gente utiliza hoje é esse: quais são as 5 liberdades que um animal precisa para ter um índice bom de bem-estar? Então, a gente pode citar, por exemplo, a liberdade nutricional, a liberdade ambiental, a liberdade psicológica, a liberdade sanitária, que são liberdades, que são critérios que são utilizados para avaliar em situações específicas se aquele animal está numa boa condição, se ele não está sofrendo crueldades. Agora, por exemplo, no início de janeiro, mais precisamente na segunda quinzena de janeiro, o zoológico aqui do Rio de Janeiro foi fechado por violar essas condições, esses direitos, insalubridade, má condições de alojamento também, tanto da comida que era fornecida para os animais, até a condição mesmo do ambiente que os animais estavam colocados. Ele foi recentemente aberto. Você acompanhou essa questão e como é que a gente pode tirar do exemplo do zoológico do Rio de Janeiro uma grave violação do direito dos animais? Sim, eu acho que a gente tem que pensar no zoológico como um todo. Qual que é o fundamento de um zoológico? Se o zoológico existir com o único fundamento de utilizar animais para entretenimento humano, ele seria um ato de profundo egoísmo nosso. Porque você manter um animal cativo, longe do seu habitat natural, em situações que comprometem o seu bem-estar, simplesmente para deleite humano, para que a gente possa, uma vez na vida, de vez em quando,
ir lá e apreciar e ver esse animal é um ato de egoísmo nosso. Os zoológicos só se justificariam se eles fossem lugar destinados à pesquisa e lugares destinados a propiciar aos animais uma vida boa, uma vida com bem-estar, uma vida que fosse valorizada pelo ser humano, que lá o fundamento não fosse apenas a diversão, o entretenimento humano. Por isso eu costumo dizer que talvez o santuário, se a palavra santuário não for só um rótulo, né, para se dar um lugar, se o santuário realmente for um lugar que tenha como fundamento o cuidado, que tenha como fundamento o animal em si mesmo, o santuário é um animal onde esses animais podem viver conforme a sua liberdade. Você tem algum exemplo, Samila, de um santuário em outros países que poderia ser utilizado aqui no Brasil? Você pode citar alguns exemplos para quem não está muito aí familiarizado com esse termo, né, ou com esses locais? Sim, a diferenciação do zoológico com o santuário, né, seria justamente o fundamento. Porque no santuário, voltando a dizer, desde que a palavra santuário não seja utilizada apenas para camuflar a mesma realidade que se tem nos zoológicos. O que o santuário seria? Seria um lugar onde os animais poderiam viver bem, protegidos, né, que tem muitos animais que têm risco de extinção e que, nesses casos, alguns deles precisam mesmo viver de uma forma mais tutelada, mais sob os cuidados nossos, e o santuário teria como finalidade, como fim principal, o animal. Mas já existe algum lugar que funciona? Que lugares funcionam dessa forma que a gente pode ter de exemplo? Existem mundo afora santuários que têm essa prerrogativa, que já têm esse cuidado. O que a gente tem que questionar nesse momento, e nesse caso do zoológico, né, essa infelicidade que foi a morte do gorila, a gente tem que questionar o zoológico nos moldes como a gente tem ele hoje no Brasil. Não só no Brasil, como em alguns outros países. O zoológico como um cativeiro, como uma prisão para os animais, cujo fundamento é a diversão humana. Isso desrespeita o animal como um ser vivo, como um ser que tem necessidades, como um ser que tem limitações, como um ser que tem uma natureza que deveria ser respeitada eticamente e moralmente por nós. E como é que então nós, cidadãos, podemos então contribuir para essa causa, né? Podemos colaborar para essa mudança então de paradigma, né? Que seria aí a mudança do zoológico como conhecemos hoje, como você bem citou na pergunta anterior, para o que seria esse ideal aí de santuário, um local mais preparado, né? E mais bem cuidado para os animais. Sim, eu acho que a primeira coisa que, né, não só eu acho, como todos que estudam o comportamento animal, que estudam as situações dos animais nos zoológicos, a gente pensar que o animal, ele não é nossa diversão. Não utilizar o animal como entretenimento, desrespeitando o animal em si mesmo. A partir do momento que a gente quer utilizar o animal para entretenimento, para nossa diversão, é daí que a gente dá ensejo a zoológicos, a circos que utilizam animais, a outras atividades festivas que exploram os animais sem levar em conta as necessidades deles. Então, a população, o essencial é que cada cidadão tenha em si que o animal é um ser vivo, que o animal é um ser sensível e que ele tem necessidades conforme a natureza deles. E que aprisioná-los em jaulas pode ocasionar-lhes grandes sofrimentos. E tê-los lá atrás das jaulas para eu ir lá assisti-los, ir lá visitá-los de vez em quando, não justifica se a situação desse animal é uma situação de sofrimento. Bacana. Samila, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no Conexão Futura. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vou tirar a imagem da Samila aqui da tela para mostrar para vocês o site da SUIPA,
que é a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Nesse site aqui você encontra, deixa eu botar para cá, nesse site aqui você encontra mais informações sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, acompanhar a legislação federal, estadual, municipal, tudo que diz respeito a esse assunto tão importante. Você pode, como bem colocou a Samila, fiscalizar então os zoológicos aí da sua cidade, né, da sua região. Então entra lá, suipa.org.br. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre racismo. Como acabar com discursos de ódio e de segregação. O Brasil é o segundo país com maior população negra do mundo e ainda mantém mecanismos de separação racial. Vem pensar sobre essa questão com a gente daqui a pouco, quando voltarmos com Conexão Futura. Então eu espero você. Até já!